Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande salatonice, aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais criancinhas. Sonic Cast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar, explica melhor aí, porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. Well. Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras, senhores, meninas, meninos e meninas. Eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro Trilouco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando. Tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando. E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para o episódio número 40, meus amigos! De novo, 40, meus amigos, minhas amigas, meus amigos, 40 episódios de Sonic Cast dentro do teu Spotify, se bem que tem o episódio piloto, tem também edição especial. Se fosse contar tudo dá 42, né? Mas enfim, como episódios oficiais com o númerozinho do lado, temos 40 episódios do Sonic Cast. E se tu é um ouvinte que presta atenção, tu sabe que eu falei que a segunda temporada do Sonic Cast iria até o episódio 40. Ou seja, este aqui é o último episódio da segunda temporada do Sonic Cast. Mas antes de eu falar mais sobre isso, eu vou contar pra vocês. Você sabe, eu sou o Sonic_NM em qualquer rede social. Me segue no Twitter, no Instagram, no TikTok ou no próprio canal de YouTube. Tu me encontra pela @Sonic_NM. Bom, aqui no Sonic Cast nós temos dois parceirinhos apoiadores. Temos o nosso patrocinador, que é @Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Segue os guris lá no Instagram em @Draft Personal Soccer ou vai atrás direto lá do Dudu. Vai lá no Dudu Sartori, em @Dudu Sartori, para marcar o teu treinamento de futebol pessoal, vai malhar esse teu corpício. E também temos aqui a marca, o nosso parceiro, nosso brother, que somos apoiadores do projetinho chamado Projeto Reciclável, do nosso mano Pedro Henrique Sena, que esteve aqui presencialmente 2 episódios atrás, no episódio número 38, no Projeto Reciclável. Tu pode conhecer o projeto, saber tudo que contempla, comprar o livro, fazer tua doação, ver os vídeos,
vídeos, enfim, através do site. O site da Reciclave é reciclave.com.br e lá você fica sabendo de tudo isso mais. Mas agora, voltando. Bom, deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos fazer junto. O gole d'água, o primeiro golinho d'água do último episódio dessa temporada do Sonic Cast. Vamos lá, atenção. 1, 2, 3, gole d'água do Sonic! Coisa deliciosa esse gole d'água. Bom, gente, eu tinha falado pra vocês que o Sonic Cast, nessa segunda temporada, iria até o episódio 40. Então, estamos já no episódio 40. E no episódio 40 vai ser um episódio extremamente especial. Bom, eu tinha deixado pra postar, vocês vão ver ali, se bem que, né, podcast é coisa temporal, tu pode ouvir a hora que tu bem entender, no dia que tu bem entender. Tem gente que vai ouvir daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 1000 anos, mas ele vai ser postado próximo ali do final de semana do Dia dos Pais, né? Aquela data em que a gente dá aquele presente pro nosso papai, vai lá e faz aquele churrasquinho no domingo, né? O segundo domingo de agosto, quando se comemora o Dia dos Pais. Então, o convidado especial deste, que é o último episódio da segunda temporada do Sonic Cast, é o meu pai, o seu Marco Antônio Zapelão, o cara que fez eu gostar de ouvir rádio, gostar de comunicação, gostar de falar. Então, certamente a existência desse podcast tem como grande responsabilidade o seu Marco Antônio Zapelão. Bom, antes de chamar aqui os dois locutores, tenho que dizer que a próxima temporada do Sonic Cast, a partir do 41, teremos convidados inéditos. Pessoas estão me ajudando para criarmos uma nova trilha de abertura para o Sonic Cast. Sim, já estou dando esse spoiler. Essa trilha que vocês estão acostumados com os personagens ali no início vai mudar, vai ser uma outra trilha. Ela está em processo de fabricação e a pessoa que está me ajudando a fabricar essa trilha também irá participar do Sonic Cast. Esse é o único spoiler que eu posso dar para a próxima temporada. Mas antes de qualquer coisa, vamos aqui convocar os dois locutores para chamar o papo para esse episódio especial, que além de ser o último dessa temporada, é especial de Dia dos Pais. Então, chega aí, dois locutores, honra esse salário que vocês têm, que na verdade não existe, para chamarem o papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Marco Antônio Zapelão. No Sonic Cast, episódio número 40, Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vou começar. Tu sabe que nós temos uma musiquinha quando o convidado chega, e aí eu vou cantando, se tu quiser, tu canta junto, pode ser? Claro. Tá, a música é assim: chegou a tua vez, o teu momento de glória, Sonic Cast tá marcado na história. Chegou a tua vez, o teu momento de glória, Sonic Cast tá marcado na história. Agora sim, um episódio especial de Dia dos Pais, com ele, o cara que se não fosse ele, eu não existiria, Marco Antônio Zapelão! E aí, meu velho, tudo bem? Tudo bem, eu sou o pai do Sonic. Ou seja, Marcos Vinícius Coimbra Zapelão. Tu é o Marco Antônio Zapelão e eu sou o Marcos Vinícius Coimbra Zapelão. Inclusive, teu nome foi dado em função de um jogador de vôlei na década de 80, jogador da seleção brasileira chamado Marcos Vinícius. Tu tá brincando, não sabia disso? Sim, nós gostamos do nome, a tua mãe escolheu o Marcos Vinícius, foi ela que escolheu por causa do jogador. Eu tinha na minha cabeça que um gostava do Marcos e outro gostava de Vinícius, e vocês juntaram as jogador. Na época do Renan, na época do Bernardinho, no caso, dessa época aí. Montanaro. Que interessante. E a gente chamava Marcos Vinícius, era diferente, né? Bom saber. Sabe que aqui no Sonic Cast, quando tem o convidado, tem a pergunta de como é que foi que a gente se conheceu pra gente começar a desenvolver a conversa. No caso, tu é meu pai, então não é muito essa pergunta aconselhável a se fazer. Mas eu vou adaptar a pergunta. Tu lembra como é que foi quando a mãe contou pra ti que tava grávida de mim? Olha, deixa eu pensar. Não lembro, realmente eu não lembro. Porque eu era o primeiro filho, né? E vocês estavam... Era o primeiro filho. Com certeza, fiquei alegre. Não ficou apavorado de repente? Não, a gente estava... Meu Deus, tô grávida agora! Não, até porque nós estávamos preparados para te receber. A gente queria, né, depois de 4, 5 anos de casado que a gente tinha, a gente queria um filho, realmente queria. Idealização de todo casal. E não... Assim, a minha reação deve ter sido alegre, da melhor possível, porque tu era
Tava programado já para vir. Tava no script, Tava no então script. não era fora da curva, assim. Não era fora da curva. Conta pra mim, pai, um pouquinho como é que foi a tua infância. O que tu acha que é legal de contar. Ou que daqui a pouco não é legal e a gente pode transformar num momento mais sério também, né? Enfim. Bom, a minha infância é o seguinte, eu fui criado por uma mãe solteira. Uhum. Agora tu imagina assim, 60 anos atrás, 64 anos atrás, o que era ser uma mãe solteira. A minha mãe passou trabalho comigo, né? Com certeza. Em função de sociedade, essa coisa toda. Então eu fui criado por ela até 4 anos de idade, só eu e ela. E a partir dos 4 anos de idade até meus 10 anos de idade, através de um padrasto, que é o Pedro, que é o meu pai, que eu considero pai, que foi meu pai que me deu educação. Uhum. Né? Ele faleceu quando eu tinha 10 para 11 anos de idade. E a minha mãe passou trabalho, teve que trabalhar fora. E eu depois comecei a trabalhar com 12 anos, ajudei ela. E depois eu comecei a estudar, estudava com 12, 13 anos, já estava na época no ginásio. Fiz todo o meu primeiro grau e segundo grau trabalhando e estudando, como qualquer rapaz da época, assim, né? Porque na época podia trabalhar com a idade que quisesse, com 12, 13 anos. Diferente de hoje, que tu tem uma idade limite para começar a trabalhar. Então, na época, eu ajudava a minha mãe e tive uma infância legal. Como toda Onde é que tu morava na infância? Eu morava na Avenida Paraná, tá? Aqui Porto Alegre. No 4º distrito em Porto Alegre. Quando o meu pai faleceu, a gente morava em Gravataí, na parada 63 de Gravataí. Lá é Vila Vera Cruz, eu acho que era isso, né? Estudei no colégio em Gravataí, que era um anexo do Dom Feliciano, que é o colégio Josefina Becker. Fiz quase todo o segundo grau lá. Depois vim para Porto Alegre. Quando eu voltei para Porto Alegre, terminei meus estudos do ginásio no colégio Benjamin Constant, e depois meu segundo grau eu fiz no colégio Irmão Pedro, né? Fica ali na Félix da Cunha. É muito legal mesmo. Conseguiu. Mas eu tive uma infância, uma adolescência normal. Joguei futebol, brinquei, fiz. Tirando o meu problema que eu tive quando eu tinha 3 anos de idade, o resto foi normal. Qual o problema exatamente? O problema foi muito... Ninguém acredita, mas o problema é que eu, com 3 anos de idade, eu tomei ácido. Tu já tava loucão nessa época, assim. Ácido sulfúrico, ou seja, aquele ácido que se tu botar numa tábua, um pingo e vai derreter. Eu fiquei internado no hospital quase 1 ano, entre a vida e a morte, e disseram que eu não tinha volta, que eu ia morrer. E estou aqui, com 64 anos de idade, passei... Né, dei muito trabalho para minha mãe, mas... A Larissa que veio me contar esses tempos que tu ficou 6 meses internado nessa época, 1 ano. Na realidade foram 10 meses que eu fiquei internado. Eu não tinha noção que era tanto tempo assim. E depois que eu saí do hospital, eu fiquei mais 1 ano em tratamento, né? Meio complicado falar, mas eu fiquei 1 ano em tratamento ainda. E tu tinha 3 anos de idade? Quando aconteceu, sim. Que Dos loucura. 13 eu fui ficar melhor, que eu melhorei quando eu tinha 4 anos e meio, 5 anos de idade. Uhum. Mas mesmo assim, eu tinha alguns traumas, né? Que minha mãe dizia assim, meu filho, tu não pode brigar com ninguém na rua, porque se te derem um soco na barriga, vai abrir a tua operação. E aí eu e o Napoleão Bonaparte com a mão na barriga, pra me proteger, né? Sim. Porque realmente eu fiquei com uma sonda durante 1 ano. Foi complicada a coisa, mas vamos passar para uma parte mais alegre. Não, vamos passar para... Falou que jogou bola na rua. Até onde eu saiba, uma das coisas que tu me ensinou a gostar é uma coisa chamada Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tu foi a jogo do Grêmio desde bem jovem, assim, né? Ia no estádio sozinho. Conta um pouco pra mim disso aí. Olha, eu... com 10 anos de idade, quando meu pai tinha morrido, quando ele morreu, eu, aos domingos... O teu pai, o Pedro, ou o teu pai de sangue? O meu pai, o Pedro. Tá. Meu padrasto. Meu Tá pai bom. de sangue... Nem considero. Vamos nem Tá considerar bom, ele. deixa quieto. Deixei ele quieto lá. Já faleceu, que esteja nas mãos de Deus. Lá. Bom, eu com 10 anos de idade, aos domingos, eu fiz isso diversas vezes, a minha mãe fazia o almoço, e eu dizia, mãe, faz o almoço logo que eu quero depois ir pro campinho jogar bola com a gurizada. Aí minha mãe fazia o almoço, eu almoçava, tipo 1h30 da tarde, eu dizia pra mim, eu vou lá pro campinho jogar bola, que ficava na esquina de casa, né? Uhum. Então tá, só que eu pegava, em vez de ir pra jogar bola, eu pegava um ônibus, vinha pra Porto Alegre, de Gravataí, sozinho, 10 anos de idade, pegava um ônibus, vinha pra Porto Alegre, descia no centro da cidade, pegava um outro ônibus e ia pro Estádio Olímpico assistir o jogo. Uhum.
como eu tinha 10 anos de idade e depois 11, eu não pagava ingresso. Só que eu precisava entrar na companhia de um adulto. Daí tu ficava puxando assunto com os E velhos. aí os tios passavam, na época, tio pra mim, né? Passavam, ô tio, posso entrar com o senhor aí? Não sei o que. Daí eu entrava, eu não pagava ingresso. Terminava o jogo, eu me escapava pro centro, pegava o ônibus, chegava em Porto Alegre por volta das 6 horas da tarde, que era verão ainda, né? Que era verão e era dia ainda. Aí pelas 6h30 só escutava minha mãe chamando: Marco, vem tomar banho! Aí eu ia pra casa como se nada tivesse acontecido. Ela achando que tu tava no campinho jogando bola. Jogando bola no campinho, né? Então, Bah, assim, mal ela sabia que a bola era outra bola. Isso. Então, assim, ó, e eu tenho uma história pra contar que eu acho interessante, porque ainda eu vou escrever. História de Marco Antônio Zapelão! Mas assim, ó. A da colinha aí que tu trouxe? Pode isso, ser? É assim, ó. A história que eu vou contar é sobre o Grêmio, tá? Tá. Eu, com 6 anos de idade, mais ou menos, tinha uns 6 anos, eu morava aqui no 4º distrito, na rua Vila Tavares, que é perto dessa escola Benjamin Constant, e para quem conhece, é descendo a Dom Pedro II, quando entra na Souza Reis, primeira rua direita. Ali. Então era ali a gurizada toda. E tinham 2 amiguinhos meus, o João e o Zeca, que eram irmãos, que tinham a minha idade, e o pai deles era colorado. Na época não dava bola para futebol, Grêmio, Internacional para mim, nem sabia que existia direito um troço desse. Aí o pai deles queria que eu me tornasse colorado, porque ele era colorado e os filhos eram colorados. E ele perguntou para mim se eu não queria assistir um jogo do Internacional. Para mim, eu vou com as crianças, né? Eu digo, Claro. Não tem problema. Daí ele pediu para minha mãe, disse, Olivia, tu deixa o Marco ir no jogo comigo, lá no estádio Eucalipto, do jogo do Internacional. Mas na época do Eucalipto. sim. Eucalipto ainda, né? Não tinha nem Beira-Rio. Aí tá, tudo bem. Tá, fui ao jogo com ele lá. Chegou no estádio, ele queria que me tornasse colorado, né? Daí ele comprou uma almofada do Internacional pra mim, comprou uma bandeirinha do Internacional pra mim, comprou um boné do Internacional pra mim, comprou pipoca, comprou algodão doce. Tentou te comprar de todas as formas possíveis. Tudo que tinha no estádio, Ele te deu. me deu. O jogo eu não me lembro de ter visto. Tu lembra da almofada, da Lembro de ter bandeirinha, comido tudo lá. da pipoca. Pois bem, saímos do estádio do Eucalipto, ele disse, vou te levar agora no local onde vai ser construído o nosso gigante da Beira-Rio, que vai se chamar o estádio. Aí me levou na fundação das obras do Beira-Rio. Do Beira-Rio. Recém tinham aterrado ali e estavam querendo fazer a fundação. Isso aí deve ter sido por volta de 1967, mais ou menos. É o Beira-Rio de 69, né? Isso aí, porque na época ainda estava na fundação, talvez 66 ou 67. Voltei para casa, aquela coisa toda, e ele disse, agora tu é colorado. Eu concordei, né? Tá, tudo bem, eu sou colorado, né? Mas não sabia nem Que idade nada. tu tinha, mais ou menos? Uns 7 para 8 Tá. anos. Esse foi em 66, eu tinha 7 anos. Aí tá. Só que o meu padrinho, meu padrinho, do Dario, ele era gremista fervoroso. Muito jogador, né? Gremista fervoroso, era conselheiro do Grêmio, tudo. E numa sexta-feira, uns 15 dias depois que eu fui no Eucalipto, ele passou lá em casa numa sexta-feira com uma bandeira do Grêmio e me deu de presente. E disse, olha, Marcos, isso aqui é pra ti, porque domingo o Grêmio vai ser campeão gaúcho. E na época eu acho que era heptacampeão gaúcho, ou hexacampeão gaúcho. E eu quero que tu vá pra esquina, junto com a gurizada, pra acenar essa bandeira e fazer um bandeiraço ali. Eu digo, tá bom, Patrinho. Uma bandeira do Grêmio, bonita. Nem te passou na cabeça que tu tinha ido no jogo do Inter uns dias atrás. Nem sabia que era rival, essas coisas, Tá. não passou pela cabeça. Tá bom, Patrinho. Não deu outra. Domingo o Grêmio jogou no interior do estado, foi campeão, um hexacampeão ou heptacampeão, não lembro. E eu fui pra esquina junto com outras crianças a assinar as bandeiras. E tô lá acenando e gritando, Grêmio, 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 fazendo festa, né? Daqui a pouco me para um carro que poucas pessoas vão conhecer pelo nome que eu vou dar agora, mas era um Cinca, da marca Cinca. Quem não conhece vai procurar lá no Google a marca Cinca. Parou um carro da marca Cinca com o motorista e o filho do motorista do lado. E disse assim pra mim, o motorista do carro, ô guri, me vende essa bandeira aí. E eu disse pra ele, não, essa bandeira eu ganhei do meu padrinho, não posso vender. Claro. Não, mas eu preciso comprar porque eu quero fazer festa aqui com meu filho, eu não acho bandeira na cidade, eu não sei o quê. E ele foi na carteira e pegou uma nota, na época era a maior nota que existia, era o Pedro Álvares Cabral, era 1.000. 1.000 cruzeiros cruzados, sei lá. Eram 1.000 cruzeiros. 1.000 dinheiros da época. Da época, que era o Pedro Álvares Cabral, nunca vou esquecer.
E valia muito essa nota. Na época era E maior. tu criança olhou, opa, Eu olhei, já estava no colégio, eu sabia, pô, isso aqui é dinheiro. isso aqui é dinheiro. Eu acho assim, que devia representar 50 ou 100 reais hoje, alguma coisa assim. E ele pegou e me deu. Eu peguei, dei a bandeira pra ele, óbvio, né? E fui pra casa correndo. Mãe, olha aqui, ó. Mostrando dinheiro pra que foi, filho? Vendi a bandeira. Tu vendeu a bandeira? Sim, olha aqui. Quando ela olhou o dinheiro, disse, nossa, tudo isso de dinheiro te deram? Eu disse, me deram. Tá bom. Não deu 10 minutos, meu padrinho apareceu. Eu ia dizer, onde é que tava teu padrinho? Meu padrinho apareceu. Marco, pega a bandeira aí, vamos sair pela cidade pra comemorar nossa vitória. E a minha mãe disse, mas ele vendeu a bandeira na esquina. Vendeu a bandeira do Grêmio, não é possível um negócio desse. Mas tudo bem, entra no carro aí, vamos ver. Entrei no carro dele. Ele tinha um carro chamado Esplanada. Depois vocês consultem a Esplanada. É só um carro clássico. Clássico dos anos 60 e poucos. Bom, aí fomos até a Nassis Brasil, onde tem hoje o viaduto Ubirici, e lá chamava-se Volta do Quirino. E lá tinha umas bandeiras à venda. Ele comprou uma bandeira do Grêmio, me deu. E eu falou, não vai vender essa. Tá? Não, E segurei lá e saímos pela cidade, aquela coisa toda. Quando nós voltamos para casa, depois de todo esse evento aí, ele foi lá e perguntou novamente para minha mãe, quanto é que ele ganhou mesmo para a venda da bandeira? Eu disse, ele ganhou 1.000. Daí ele foi na carteira, pegou uma nota de 1.000 e me mais deu. Uma? Aí ele me deu e disse para mim, tu não vende essa bandeira, não sei o que. Me deu aquela explicação toda. Eu digo, tá bom. Quando ele foi embora... Lembrando que ele era conselheiro, né? Então pra ele já tem uma coisa ali. Quando ele foi embora, eu fiquei pensando. Eu fui num jogo do Colorado, o cara me deu pipoca, amendoim, não sei o que, uma bandeirinha de nada. Aqui eu ganhei uma bandeira e ganhei 2.000. Ah, não, eu vou torcer pra esse time. Eu vou torcer pra esse time. Não, esse aqui é melhor. E a partir daquele dia eu tornei gremista. Só que o amor foi aumentando. E fui considerado aquele torcedor doente. Tudo aquilo que vocês imaginam. Aí participei fui fundador de torcida organizada. Eu vivi no Grêmio muitos anos. Que torcida organizada que tu participou? A primeira torcida organizada do Grêmio chamava-se Força Azul. Ela foi uma dissidência do departamento Euriculara. Porque o Grêmio tinha... O que era o departamento Euriculara? O Grêmio não tinha... Aliás, não existia torcida organizada no Grêmio. Existia o departamento Euriculara, que era a torcida oficial do Grêmio. Ou seja, o Grêmio bancava o torcedor. Tá. Ele pagava as passagens quando viajava, pagava os ingressos, dava os ingressos para o pessoal viajar. E o pessoal viajava e a obrigação que tinha era de botar uma faixa no estádio que fosse visitado, que dizia assim, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tá. Essa faixa. E tinha uma buzina de ar comprimido que tinha que ser instalada e fazia barulho. Era isso aí. Ninguém gostava, só os nossos torcedores. Então o Grêmio bancava essa torcida, então não existia torcida organizada. Aí até que um belo dia assumiu um presidente lá do Grêmio, que eu não sei te dizer quem é, e cortou a verba. E aí o que fizeram? Não querem nos pagar, então nós vamos fazer uma torcida. E aí dissidentes do departamento Euriculara fundaram a Força Azul. Na época eu estava com 13 para 14 anos, eu e meu amigo Carlos Postas, e nós fizemos parte dessa torcida. Tá? Tinha carteirinha, pagávamos uma mensalidade, tipo R$10 hoje, e aí foi a primeira torcida primeira torcida independente de futebol no Rio Grande do Sul, chama Força Azul. Hoje eu volta e meia se vê no estádio ainda, na arena, uma faixa da Força Azul. Dizendo Força Azul, mas não existe mais essa torcida. Hoje em dia a maioria das torcidas organizadas são bancadas pelo time, né? Pelo clube, né? Pago ali pro torcedor, financia ali, nem que seja alguma coisa em questão de ingresso, coisa assim, né? Por isso que às vezes dá muita briga, né? Porque o cara que tá ali fazendo a briga pra não ser proibido de entrar no estádio, mas na realidade era o clube que tava bancando, então fica aquela dualidade, assim, né? Exatamente. O que você tá olhando na tua colinha aí? Não, eu tô só... já que nós estamos falando em futebol e Grêmio, eu fui um torcedor que durante 5 anos não perdi um jogo no Estádio Olímpico. Inclusive, vou fazer uma revelação bombástica. Deixa eu chamar o locutor. Revelação de Marco Antônio! Obrigado, locutor. Quando o Marcos Vinícius, ou seja, o Sonic, fez um ano, fiz uma festa para ele no salão de festas Eu não me lembro, pode contar. No salão de festas. E
fui ao jogo do Grêmio, deixei os convidados e fui assistir o jogo do Grêmio. Tu foi no jogo do Grêmio no dia do meu aniversário? Dia do aniversário. Ganhou ou perdeu? Não me lembro. Ah, tem que saber, dia do meu aniversário, pô. Fui correndo. Não, dia do aniversário não, durante a festa. Durante a festa, mais de... Eu assisti o segundo tempo do jogo, porque o primeiro tempo cantamos parabéns, aquela coisa toda, aí os convidados, e aí eu disse pra Janice, pra tua mãe, eu vou dar uma saidinha e já volto. Ela olhou pra mim, não acredito que tu vai fazer, vou. Aí assisti o segundo tempo do jogo, daí voltei, o pessoal, onde é que tu andava? Eu tive que dar uma volta. Uma volta. Bom, mas assim, em termos de futebol, eu fui um torcedor que eu estava no menor público do Estádio Olímpico. Menor público da história do Estádio Olímpico. Eu estava no jogo do Campeonato Gaúcho, numa quarta-feira de noite, no inverno, com chuva. Grêmio, se não me falha a memória, Esportivo de Bento. Como diria o Paulo Mico, charmoso gaúchão. Tinha somente 592 torcedores. Repite, quantos torcedores? 592 torcedores. Sendo que desses 592, 271 pagaram o ingresso. O resto era não pagante. Não pagante. Era criança, sei lá o que era. Convidado. Sei lá. Bah. Mas é o borderô. Se vocês consultarem, vai ver que o borderô é esse. Meu pai veio com dados estatísticos aqui, eu estou olhando fui aqui. Também, eu participei também, estava presente no maior público do Estádio Olímpico. No maior, Grêmio Ponte Preta. Grêmio Ponte Preta, o famoso jogo da Grêmio Ponte Preta, que nós perdemos de 1-0 e que tinha 98.421 torcedores. No Estádio Olímpico Monumental. No Estádio Olímpico do ano de 1981. Que o Grêmio se sagrou campeão brasileiro daquele ano, depois contra o São Paulo, que era a semi-seleção brasileira, assim, né? Aquele São Paulo daquele ano, assim, né? Isso. Tinha a base da seleção, né? Você acha que, se não me falha a memória, tinham 7 ou 8 jogadores do São Paulo, entre titulares e reservas, que faziam parte da seleção brasileira. E o Grêmio foi campeão. Com um gol de Baltazar. O goleador de Deus. Há quem diga que é o gol mais bonito das finais de brasileiro, que ele mata no peito e bate direto e dá no ângulo. No Morumbi lotado. Hoje eu não vi o Soares ainda fazendo gol igual aquele. Pois é. O Soares já fez alguns gols bonitos. Fez no Grenal recentemente, bem bonito mas e tal. Igual do Baltazar, que matou no peito e sem ela cair e botar no ângulo, ainda não aconteceu. Tomara que aconteça. Eu não sei quando for pro ar essa nossa gravação, se o Soares ainda vai estar... Eu ouvi hoje ou não. No Sala que ele fica até o final do ano. É o que estão dizendo. Como vai ao ar perto do Dia dos Pais, então ele vai estar no Grêmio ainda, né? Tomara. Eu gostaria que ele ficasse até o final do ano, cumprisse esse ano de contrato. Ele ficou meio refém do contrato, né? Porque o certo seria fazer um contrato de 1 ano. Aí fizeram um contrato de 2 anos e ele quer sair no primeiro ano. Então essa cláusula que tem que pagar, ele que tá arcando com a ideia aí. Mais ou menos isso. Queria te perguntar um negócio, pai. Tu talvez seja o grande responsável por eu, hoje em dia, fazer uma coisa que todo mundo, quando pensa no Sonic, associa, que são as maquetes dos estádios de futebol. Porque eu comecei a gostar de maquete quando corretor de imóveis, eu ia nos plantões e olhava aquelas maquetes de prédio e ficava lá olhando as arvorezinhas, como é que será que era feito, as maquetes e tal. E tu, acho que há quantos anos tu trabalha com corretagem de imóveis? Desde os 23, são 40 anos. 40. Tu tem algumas histórias bem divertidas e engraçadas. Eu queria que tu contasse uma que eu gosto bastante, eu acho que tem da época de plantonistas e essa galera aí, que envolve uma calota de carro. Não, mas isso é uma sacanagem. A calota de carro foi sacanagem. Não, mas é uma historinha bacana. Eu queria que tu contasse, é pra nós rir. Tu lembrou da calota de carro? Mas lógico, eu lembrei. Assim, nós morávamos em... Tu não era nascido ainda. Eu acho que não. Não, tu não era nascido. É que tu já me contou essa história, mas ela é boa. Eu e tua mãe morávamos em Blumenau. E lá nós tínhamos um casal de amigos, que era o Rui e a Teca, que eram amicíssimos da gente. Uhum. E eles estavam conosco desde o tempo que nós morávamos em Camboriú. Nós nos mudamos para Blumenau para eu trabalhar numa empresa que o Rui trabalharia nessa empresa também. E em Blumenau, o melhor amigo, tá lá. Uhum. E aí esse Rui, ele tinha na época um Dodge Polar, o carro, Dodge Polar. Mais um carro clássico um aí. Carro clássico, Dodge. Eu vou salvar todas as fotos de carro e botar na nossa postagem, acho, para as pessoas olharem assim, as fotos. Ele tinha um Dodge. E esse Dodge ele queria trocar. Uhum. O carro dele tava bom tudo, mas ele queria um mais novo. Aí um dia ele chegou no escritório e disse, comprei o carro. Dei o meu de entrada e comprei esse aqui, assim e tal.
E era um Dodge também, um Dodginho igual que ele tinha, porém bem mais novo. Acho que era quase que o carro do ano. Ou era 1 ano, 2 anos. Só que faltava no carro uma calota. Aquelas calotas que são encaixadas, né? E quando ele comprou o carro, tinha 3 calotas e faltava uma. Aí ele disse, vamos procurar. Ele comprou de alguém mesmo, então ele já veio faltando. Já veio faltando, né? Aí ele disse, vamos procurar. Eu digo, vamos nos ferro velho na cidade. Aí andamos no ferro velho, fomos na revenda da Chrysler, que esse carro era da Chrysler, né? Não achamos a dita calota. Eu até sugeri ele, né? Olha, Rui, faz o seguinte, compra 4 calotas e tira essas aqui. Não, mas essa aqui que é bonita, que deixa o carro bonito, não sei o quê. Digo, tudo bem. Então, tá. Ele queria igual aquela. Ele queria igual aquela. Se um dia a gente achar na cidade aí, tudo bem. Aí um belo dia eu tô em casa, fui em casa almoçar, tem um Dodginho estacionado na frente da minha casa, com a dita calota, igual a dele. Pô, eu pensei, olha aqui é um Dodginho, né? Mas fazer o quê, né? Voltei pro escritório, de tarde, disse, Rui, tem um Dodginho na frente de casa lá, eu acho que deve ser de algum professor, porque tem uma escola na frente. E tá com a calota igual às tuas. Por que tu não pegou pra mim? Aí quando ele disse, por que tu não pegou pra mim? Claro que no pensamento, como é que eu vou roubar alguma coisa na frente da minha casa? Bem capaz. Sim, né? Mas como ele pediu, né? Eu digo, tá, não, pode deixar que quando der na feição eu pego, se ele aparecer de novo lá. Passou um dia, 2, ele... Pô, Marquinhos, e aí o cara... Não, o cara apareceu lá, mas tem um monte de criança na frente, eu não consegui. Pode deixar que uma hora eu vou conseguir. E deixei. E ele todo dia me cobrava aquela calota. Aí um belo dia, eu disse, hoje eu vou te pegar. Cheguei no escritório à tarde, fui no carro dele, retirei uma calota do carro dele, do lado oposto, onde estava faltando. Pedi para o zelador passar um pano, a gente passou um pano, limpou a calota, botei num saco de supermercado, subi as escadas do meu prédio correndo e disse, Rui, olha aqui que eu peguei, Rui, olha. E ele olhou, minha calota, eu te amo, Marquinho, me abraçava e me beijou e tal. Aí desceu para botar as calotas, só que nosso escritório tinha uma janela que dava para o estacionamento. Tu enxergaria o carro, Nós enxergamos os carros. Daí eu chamei o pessoal do escritório, olha aqui, ó, sacaneei o Rui, eu tirei a calota do carro dele e dei a calota para ele. Ele vai lá colocar no carro, vamos olhar. Aí foi todo mundo para a janela e ficou escuro. Daí ele foi no carro, né? Vocês imaginam a cena, ele botando a calota assim, olhando pro carro, faceiro, né? Feliz, deu aquele sorriso. Mas daqui a pouco deu um estalo nele e ele olhou do outro lado. E tava faltando a calota. Puta que pariu. Ele olhou para cima e todo mundo começou a rir. E eu ri dele. Ele subiu as escadas. Resumo da ópera, era meu melhor amigo. E até hoje continua sendo. Só que ele ficou 1 mês sem falar comigo e nós trabalhávamos na mesma sala. Puta que pariu. Ele disse pra mim assim, Marquinhos, a gente cansa de fazer sacanagem pros outros, mas não, o que tu fez é desumano, comigo é desumano. Só pra vocês terem uma ideia, um dia num churrasco na casa dele, faltou sal grosso na hora de fazer o churrasco. Nós saímos da casa dele para comprar o sal. Eu, ele e o Carlinhos, que era um outro, trabalhava junto lá, que era amigo também. Passamos na frente da prefeitura de Blumenau. E a prefeitura é estilo germânico, né? E tinha um chafariz todo iluminado, a coisa mais linda. Eu olhei para aquele chafariz assim e disse, meu Deus do céu, isso aqui vai dar 1 quilo. E fomos comprar o sal numa mercearia que tinha ali perto. Na hora de comprar o sal, eu comprei uma caixa de sabão em pó, Omo. E quem tu quer com esse sabão? Tem sabão lá em casa. Eu digo, não, deixa comigo. Aí na volta passamos, tínhamos que passar na frente da prefeitura. Eu digo, para o carro. Parou. Eu disse, como é que vai fazer? Para o carro. Ele parou o carro, eu fui lá no chafariz, rasguei a caixa de sabão em pó e larguei 1 quilo de sabão Omo dentro do chafariz da prefeitura. E agora arranca esse carro e vamos dar uma volta na quadra. Vamos esperar fazer efeito, né? A água. Sim, circular ali e tal. Fica circulando. Não deu outra. Quando nós voltamos, era a coisa mais linda. Era bola de sabão para tudo quanto era lado. Tudo. Imagina a cena assim. Sim. Aí no outro dia, nós compramos o jornal de Santa Catarina, que é o jornal de Blumenau. Na contracapa tava a foto da prefeitura com aquele chafariz saindo, aquelas espuma ali. E a manchete. Vândalos colocam sabão em pó no chafariz da prefeitura. Aí nós rimos. E assim vai, né? Era uma questão de amizade, né? Sim. Mas a história da calota é essa. Mas ele voltou a ser teu amigo depois. 1 mês depois. Aí ele aprontou algumas pra mim, aquela coisa toda. Ah, sim, tentou se vingar, digamos assim. Eu aceitei e tal. Que bom.
Fui na casa dele um dia lá, ele pegou o meu carro e encheu de terra e botou uns galhos por cima. Puta que pariu. Parecia um carro do exército, manda lavar, aquelas coisas de guri. De guri. Mas era bem assim. Não, aquela coisa, são histórias, né? É bom São que histórias pra contar. Sabe que nós temos uma coisa que é clássica nesse podcast, que é a hashtag do episódio. Que em algum momento a gente larga aquela hashtag, que é uma palavra ou uma frase, pra saber quem ouviu de verdade e vai nos mandar aquela palavra-chave. Como tu é meu pai, aqui Dia dos Pais e tal, eu pensei, vou fazer, obviamente, que tu tenha o poder de escolher a hashtag. Então, pensa uma palavra, ou uma frase, ou um código qualquer, que vai ser a hashtag, esse episódio 40 do Sonic Cast. Olha só que honra. Do episódio 40 do Sonic Cast. Tem alguma coisa em mente aí? Não, é simples. Acho que como é Dia dos Pais, teria que ser alguma coisa. Hashtag Dia dos Pais. Não, Pai Feliz. Pronto. Bom, se feliz. você chegou até aqui no Sonic Cast, no episódio número 40, você vai mandar a hashtag Pai Feliz. É que eu aproveitei que o pai tava tomando um golinho d'água aqui. Fazer a mesma coisa. Um golinho d'água clássico do Sonic Cast. Peraí. Tá olhando pra tua cola aí, pai? Me conta o que tu trouxe mais aí pra gente conversar. Eu só queria falar do Grêmio, né? Mas... totalmente lá pelo final da história do podcast, tu vai me pedir pra contar uma piada, obviamente. Não, mas pode ser... Filho de peixe, pode ser agora. Eu conto uma... Então, pra aí, deixa eu chamar o locutor. Piada do Zapelão! Obrigado, seu locutor. Conta uma piada aí, pai. Bom, a piada é a seguinte, ó. Como eu não vou usar palavrões... eu vou ter que suprimir uma série de piadas que eu teria em mente. Mas tem uma legal. Essas tu conta em off pra mim, entendeu? Essa eu conto em off. A piada é a seguinte. Um batalhão de soldados, o cozinheiro, quando fez a refeição deles, colocou muita pimenta na comida. Pois colocou pimenta demais. E o pessoal, todo mundo se atacou da hemorroides. Todo mundo ficou com problema de hemorroides. Tá. E foram tudo para a enfermaria. Uns 50 soldados foram para a enfermaria. Por tudo com problema de hemorroides. Estava se tratando tudo. E o comandante disse: olha, amanhã a nossa rainha vai vir visitar vocês que estão doentes. E eu preciso que vocês digam o seguinte para ela, porque ela vai fazer perguntas para vocês. Ela vai perguntar: o que tu tens? E tu vai dizer: eu sofro de hemorroides. Daí ela vai perguntar: com que é que tu te tratas? E tu vai ter que dizer: eu me trato com pinceladas de tinta azul metileno. E qual é o teu maior desejo? E ela vai perguntar. E você vai responder: o meu maior desejo é ficar bom e servir a minha rainha. Entenderam todos vocês? Entendemos. Tudo bem. No outro dia, a rainha chegou lá, viu aqueles soldados todos lá, e foi no primeiro e perguntou: o que tu tens? Eu sofro de hemorroides. E com que é que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul metileno. E qual é o teu maior desejo? Meu maior desejo é ficar bom e servir a minha rainha. E ela foi no segundo, o segundo disse a mesma coisa, o terceiro, o quarto, 41º, com o que tu tens? Eu sofro de hemorroides. Com o que é que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul metileno. Qual é o teu maior desejo? Meu maior desejo é ficar bom e servir a minha rainha. Todos eles. 49º, mesma história. O que tu tens? Eu sofro de hemorroides. Com o que é que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul metileno. Qual é teu maior desejo? O meu maior desejo, como todos daqui, é ficar bom e servir a minha rainha. Aí faltava só um. Aí foi no 50º. O que tu tens? E ele disse: eu sofro de amigdalite. E com o que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul metileno. E qual é teu maior desejo? É ter um pincel só pra mim. Eu achei muito bom. Coitado. Tadinho dele, né? Tadinho dele. Ele era o 50º, tinha só 49 na frente dele. Pelo amor de Deus. Que nessa tua cola tem alguma coisa a mais aí? Não. Tá tudo jóia. Posso eu te perguntar um negócio, então? Vai ficar. Tem uma história que tu já me contou certa feita, que eu acho que é na época das corretagens... Opa, balançamos a mesa aqui. Que eu acho que na época das corretagens e tal, não sei se em Blumenau, onde é que era, de uma situação que choveu, que tu queria ir embora e não pôde, e aí teve alguma coisa na estrada que desbarrancou, e graças a aquela situação... Tá, mas é o seguinte, ó. Quando nós morávamos em Florianópolis, eu comecei a frequentar lá a Seixonoye.
Seishonoye é uma religião, uns dizem que é seita, outros que não é, mas é uma religião... Uma filosofia. É uma filosofia de vida, tá? A maioria conhece a Seishonoye. E na Seishonoye, além das orações, tem o agradecimento, ou seja, tem que agradecer a tudo que acontece no dia a dia. Tem que agradecer se está chovendo, tem que agradecer que se deu com o dedão na ponta da mesa, não importa. Agradece as coisas boas e as coisas ruins, porque somente tu agradecendo é que as coisas vão se tornar boas. E eu tinha entrado na Seishonoye, e uma das coisas que fazem na Seishonoye, quando tu assiste as palestras, é a narração, a narrativa, ou seja, eles escolhem 2 ou 3 pessoas, né, para fazer a narração de um fato que aconteceu com a pessoa depois que ela entrou na Seishonoye, e aí o que se tornou, ficou de bom. Aí a pessoa chegava lá na frente, eu estava desempregado, daí fiz a oração tal, e mais a oração tal, e agradeci, e em tanto tempo eu estava empregado. O outro estava com doença na família, rezei, e eu assisti aquilo, eu digo, eu queria contar alguma coisa para essa gente, mas não tinha me acontecido nada, já fazia um mês que eu estava indo, no mínimo 2 vezes por semana, e nada me acontecia. Tu queria uma história boa também. Eu queria uma história boa, né? Eu queria uma novidade para contar para eles. Mas estava nesse sentimento de agradecimento. Levantava de manhã, agradecia, tal, ia trabalhar agradecendo, tudo o que acontecia, eu agradecia. Aí num sábado, eu trabalhava, nós morávamos em São José. São José é uma cidade ao lado de Florianópolis, né? Do ladinho de Floripa. Isso. E trabalhava em Jurerê Internacional. Naquele sábado eu tinha um plantão em Jurerê Internacional, que tinha um lançamento lá. Peguei o carro de manhã, fui pro plantão. O plantão era das 10 da manhã até as 6 da tarde. E era verão e estava chovendo. Já fazia uma semana que chovia. Olha, tia, que nem tá aqui hoje, que está chovendo em Porto Alegre. Por aí, assim. Na hora de vir embora, às 6 horas da tarde, chegou o pessoal da noite, porque tinha um plantão à noite, que começava às 6 e ia até às 2 da manhã. E eu fui pegar o carro no estacionamento do lado, na rua lateral. O carro estava com o pneu furado. Estava chovendo e o carro com o pneu furado. Tu olhei já pensou, olhei. Só que daí eu estava nesse negócio de agradecer, né? Eu olhei para o pneu e mentalmente agradecia. Muito obrigado, muito obrigado. Mas muito obrigado do outro lado, né? Aí fui lá, peguei macaco, pneu, step, fui lá, troquei com chuva, com guarda-chuva na cabeça, aquela coisa toda. Imagina o transtorno. Mas sempre agradecendo, né? Terminei de trocar o pneu, peguei e voltei no escritório para poder lavar minhas mãos, porque tinha sujado as mãos, tá? Me lavar. E o pessoal que estava plantão da noite já tinha feito chimarrão, porque lá era só gaúcho que tinha, né? E aí eu marquei um chimarrão, hein? Daí parei, fiquei tomando um chimarrão. Resumo da ópera. Eram 18h30 a hora que eu voltei para pegar o carro. Ou seja, eu tinha saído às 18 horas, eu perdi meia hora entre trocar pneu e tomar chimarrão. Saí às 18h30, peguei a rodovia que liga Jurerê ao centro de Florianópolis, andei uns 10 minutos na estrada, daqui a pouco o trânsito todo parou, tudo parado. Os carros parados, o pessoal desceu do carro, ficamos ali parados uns 15 minutos mais ou menos. Começou a passar bombeiro, passou polícia rodoviária, polícia, tudo que imagina de órgãos públicos que podiam socorrer alguma coisa, passaram ali. Eu pensei, né, deve ter tido algum acidente aí pela frente, alguma coisa assim. Uns 15 minutos depois, o trânsito começou a andar novamente, e só que nós fomos desviados, o trânsito foi desviado por dentro de uma cidade, dentro de um bairro, aliás, Santo Amaro da Imperatriz ali. Aí passamos por dentro, saímos em Florianópolis e eu não fiquei sabendo o que tinha acontecido na estrada. Quando eu cheguei em casa, na época tinha assim, o jornal nosso aqui, que é RBS, lá era o Jornal de Santa Catarina, que dava antes do Jornal Nacional. Hoje não, hoje tem o jornal, tem uma novela e depois tem o Jornal Nacional. E na época não, era o jornal e depois o Jornal Nacional, era juntos os dois. Cheguei em casa, a televisão estava ligada e o cara, o jornalista, falando. Deslizamento ou queda de barreira na rodovia SC 403, que é aquela que eu estava passando. Houve a queda e ficaram embaixo, soterrados 2 carros. O episódio aconteceu às 18h15.
Ou seja, justamente no momento que eu iria passar ali. Sim. Claro, nem preciso dizer para vocês que chorei, contei para a Janilce o que tinha acontecido, ela chorou junto comigo e tudo, porque seria um momento que eu estaria passando. Então foi preciso um atraso, seja um pneu furado e eu me atrasar meia hora para não acontecer de eu passar às 18h15, que é o período que eu iria passar ali. Então é o agradecer, né? E aí eu na semana seguinte, isso aconteceu num sábado, naquela semana seguinte eu fui para Seixonoye e eu levantei a mão. Tem uma história. Eu tenho uma história para contar. Sim. E aí todo mundo ficou de queixo caído. E é assim que funciona, né? E a gente agradece as coisas, né? As coisas se tornam boas pra gente. É um sentimento de gratidão que a gente tem que ter, né? Sentimento de gratidão, exatamente. Bom, eu tenho um sentimento de gratidão pela tua pessoa em várias situações. Uma delas, a clássica história de termos fitinhas pra gravar e eu dizer, pai, deixa eu gravar o que eu gravei. E aí vai lá e rebobina a fita, não sei o que. Hoje em dia temos aqui o Sonic Cast, que não tá vendo como é fácil de fazer, por isso que eu gosto de fazer. Eu sempre tento deixar no Sonic Cast um espaço pro convidado dar um recado, falar o que quiser. E já que esse episódio a gente vai vincular ele pertinho do Dia dos Pais e ele vai ser o último episódio dessa temporada, a partir do 41 vai estrear uma nova musiquinha ou fazer umas coisas diferentes. Queria te perguntar se tu, por aproveitar que tá com o momento do microfone, se tu tem alguma mensagem que tu gostaria de passar, algum recado que tu queria dar, já que é Dia dos Pais também, não sei. Já que tu é pai de 3 também, né? Tem uma experiência de cada filho de um jeito aí também. Olha, não estava preparado para dizer alguma coisa a respeito. Peguei de surpresa! Mas eu posso dizer assim, ó. Ser pai é diferente de ser mãe. Ainda bem! Mas ser pai, assim, ó, é um sentimento único, não tem uma explicação. A melhor pessoa que poderia me explicar o que é ser pai é o Pianger, né? Que ele sabe. Sim, é. Esse aí. Mas, assim, é um sentimento que não tem, é indescritível. Só quem é para saber. Porque o pai tem a obrigação de educar o filho, tem a obrigação de manter o filho, tem tudo aquilo que ele faz junto com a mãe, né? Então, o que eu quero dizer é assim, ó, pais, é maravilhoso ter filhos. Pais, quando tiver um filho, honre esse filho. Pai, quando tiver um filho, faça com que ele seja o melhor possível. Queira sempre o melhor para ele. Nunca abandone seu filho. E essas coisas assim. Então, mas é assim, ó, eu tenho o sentimento que eu tenho por vocês, meus filhos, por ti, pela Larissa, pelo Lucas, né? Embora eu seja separado da tua mãe, o sentimento de pai para filho é indescritível. Eu quero desejar a todos os pais, né, que estão me ouvindo um feliz Dia dos Pais junto aos seus, e aqueles que infelizmente não podem estar junto aos seus filhos, que pelo menos os filhos lembrem dele nesse dia e que mandem uma mensagem, alguma coisa positiva para ele. É mais ou menos isso. Eu até fico um pouco sensibilizado em falar, porque como eu não tenho um convívio maior com vocês, filhos, né, isso aí me dói bastante. Uma das coisas que eu sinto bastante na minha vida é isso. Mas quis a vida que fosse assim, então tocamos em frente. A gente faz o que consegue, por isso que de vez em quando a gente vai lá e se manda umas mensagenzinhas um pro outro, aquela coisa assim, né, pra ter ali a relação, né? Mas que legal, pai, sério, eu tô feliz que tu veio aqui hoje, como diria o meu seu Kun, trouxe a chuva aqui junto do podcast também, né? Te agradecer por tu ter vindo, ter aceitado topar, e pra mim, assim, dizem que a gente tem que honrar pai e mãe. Nessa temporada eu honrei pai e mãe, eu comecei a temporada com a minha mãe e terminei com meu pai, eu acho, e no meio teve um monte de gente diferente ali no meio. Muito bem. Mas é isso, enfim, agradecer por tu ter vindo. E quer mandar um beijo pra alguém, deixar algum contato, rede social, que as pessoas quiserem te procurar? Não, quanto a isso não, só a mensagem que eu tenho é pros meus filhos, né, pra ti, Marcos Vinícius, o famoso Sonic. Famoso não. Porque pra mim, se eu fosse botar um apelido em ti, Vinícius, seria Pica-Pau, né? Pois é, né? É verdade, é eu verdade. Não sei porque é Sonic, mas ficou, né? Ficou? Porque Pica-Pau. Pica-pau é pica, espaço, pau. 2 nomes, né? Sonic é mais curtinho, de repente. Pra ti, um beijo, um abraço de pai. Pra Larissa, a mesma coisa. E pro Lucas, a mesma coisa. Pai ama vocês e estou aqui justamente por isso, pra dizer que amo vocês. Coisa linda. Bom, se você estiver ouvindo este podcast ao acordar pela manhã, o que a gente deseja? Bom dia! É isso? Se estiver ouvindo depois de almoçar, já pela tarde, nós desejamos uma... Boa tarde! Boa! Se estiver ouvindo
de noite, quando chegar em casa, a gente deseja uma... Boa noite. Boa. E se tu perdeu o sono na tua madrugada, o que a gente deseja? Uma boa... Grila. Boa madrugada. Um beijo, diz um lugar do corpo bem louco aí. Não, na testa. Beleza, perfeito. Um beijo na sua testa, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues, um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.